Você já se deparou com aquela situação do seu filho se agarrar ali em você? Onde você vai, ele quer ficar sempre muito perto, não gosta muito de estranhos, tem dificuldade de ficar numa escolinha sozinho? Pois é, provavelmente você está passando pela ansiedade de separação e isso pode acontecer. E eu vou agora com esse vídeo te explicar um pouquinho do porquê isso pode acontecer e como você pode resolver esse problema, alguns passos aí que vão te ajudar para que você possa melhorar essa situação. Vem comigo? Olá, papais e mamães! Hoje eu vim falar sobre um assunto que é muito comum entre as crianças, né? Ali entre 2, 3 anos, ou até 4, 5 anos talvez. Uma fase onde as crianças precisam ali passar, né, a viver mais com outras pessoas, ter mais, né, momentos ali sociais. E pode acabar sendo um desafio para algumas crianças esses momentos. Provavelmente, se você teve ali com o seu filho, né, criou o seu filho num mundo onde ele está acostumado ali a conviver com outras pessoas, outros adultos, né, uma casa mais movimentada, por exemplo, com muitos parentes, né, talvez você nunca passe por isso, talvez o seu filho, né, que é quem passa, na verdade, por isso, talvez ele não vai nem sentir, né, esse tipo de ansiedade quando ele precisa ficar separado de você, porque ele já está acostumado a um ambiente assim, bem movimentado com muitos parentes, então talvez você sinta isso em doses muito pequenas, você quase realmente não sinta, nem perceba que está passando por isso, tá? Mas se você tem sido aí o centro da vida do seu filho, provavelmente, né, você vai sentir muito mais no momento que vocês precisarem se separar, né? Então, se você realmente não conseguiu, né, oferecer um contato maior de pessoas para o seu filho, e isso é algo que a gente está vivendo, né? Nessa pandemia, muitas crianças ficaram em casa e acabou cortando mesmo essa sociabilização entre as crianças, né? E isso pode ter acontecido nem porque você quer. Então a gente acabou ficando mesmo com os nossos filhos muito em casa, com contato mínimo, né, de pessoas. Então provavelmente você vai sentir mais essa ansiedade da separação, né, porque o seu filho vai ficar mais relutante ali de sair do seu lado, ele acostumou mais com você. E quando isso acontece, né, quando o seu filho ele se apega muito a você, você pode acabar sentindo culpa, né, pensando que você devia estar com ele o tempo todo. E isso faz com essa sua falta, né, de segurança, de confiança, vai fazer com que a criança ela absorva essa energia, tá? Porque elas sentem tudo e elas acabam agindo de acordo, então só piora a situação. Então, se você mudar essa situação, se você passar a se sentir ali mais confiante em relação à capacidade, né, do seu filho de se adaptar a outras pessoas, a outros ambientes, tá? Ele vai perceber isso também e ele vai se ajustar mais rápido em qualquer situação de separação, tá? Porque você está transmitindo essa confiança para o seu filho, tá bom? E pode acontecer, né, algumas exceções, por exemplo, quando você está doente, o seu filho está doente, sabe aquelas ondas, né, que vem às vezes ali, fica todo mundo doente em casa. Então, pode ser que a criança acabe tentando buscar esse apego, né, maior com a gente por causa disso também, ou às vezes uma transição na família, né, que está acontecendo, uma mudança de casa, mudança de cidade, enfim, qualquer tipo de transição, uma separação entre os pais, isso pode também gerar, tá, uma ansiedade ali na família. E o apego pode ser também a maneira que o seu filho ele se sente seguro, tá? E ele recorre então a esse apego. Se você não está aí acostumado a apresentar para o seu filho novas atividades, novas pessoas, né? Você vai precisar de tempo, você vai precisar de paciência, pequenos passos mesmo, tá? Para fazer essa transição. E eu trouxe para vocês justamente esses passos para que vocês comecem a melhorar essa situação na casa de vocês, tá bom? Então, eu vou falar primeiro 5
sugestões para que vocês possam aí melhorar essa situação e depois a gente vai para práticas aí para você evitar problemas futuros. Então, dicas bem legais para evitar esse tipo de situação, ok? Então, vamos começar com as sugestões, tá? Então, uma primeira questão que você pode usar aí. Se o seu filho ele se agarra a você, né, estabeleça ocasiões em que ele possa se acostumar com novas pessoas e situações enquanto você estiver presente, mas em segundo plano. Então, você vai estar ali, mas você vai ficar em segundo plano, tá? Para o seu filho começar a se acostumar. Por exemplo, você visita um amigo, né? Enquanto o seu filho brinca com esse amigo ou perto, né, de outras crianças, tá? E depois você pode deixar o seu filho com outras pessoas por curtos períodos ali, tá bom? Até que ele vai realmente se acostumando com a sua ausência, tá? Então é um passinho pequeno, então você precisa ainda ter uma disponibilidade, tá? Para poder preparar o seu filho para essa separação. Então essa sugestão aqui é algo que você pode fazer antes, por exemplo, do seu filho ir para uma escolinha, uma creche. Você já pode treinar isso daqui. Uma segunda sugestão para te ajudar nesses momentos é você simplesmente explicar para o seu filho onde você vai, tá? Com quem que você vai, quem que vai estar lá, quanto tempo você vai ficar naquele lugar, tá? Quanto mais detalhes você tiver, melhor para o seu filho se sentir ali mais seguro, para saber o que ele tem que esperar, tá bom? De você. Então, enche o seu filho ali de detalhes. Se o seu filho ainda não fala, né? Se ele for pré-verbal, como a gente fala, ele vai sentir. Então, você pode sim explicar, porque eles vão sentir, né? Que você está preparando ele para aquilo. Eles sentem, tá? Então, vale sim a pena você fazer isso aqui, mesmo se seu filho for aí pré-verbal, ok? Uma terceira sugestão é você validar o sentimento dos seus filhos, né? Nós falamos sempre sobre isso aqui. Então, como que seria isso? Você dizer mesmo para o seu filho que você entende que ele tem medo, tá? Mas que está tudo bem, tá bom? Isso é uma forma de você validar o seu filho, né? Explicar para ele que está tudo bem, mas que não é bom ele perder essas oportunidades, né, dele conhecer novas pessoas, dele conhecer novos lugares. Essa não é uma escolha. Então, deixe isso claro para o seu filho, ok? Uma quarta sugestão é você se afastar rapidamente, tá? Não é você se esconder, tá bom? Não faça isso porque é muito pior, né? Eu sei que hoje a gente tem uma cultura, né? Vamos sair escondido para ela não chorar, né? Eu já vi muito isso. Não vale a pena, é muito pior, tá bom? Então, se afasta rapidamente, não se demore ali, né? Para poder o seu filho sentir que você confia nele. Então, você precisa transmitir isso para o seu filho, né? Que ele vai sim parar de chorar, confiar, acreditar que ele vai sim parar de chorar assim que você sair de cena, que é o que normalmente acontece, tá? Na maioria das vezes. Pode ser que ele vai chorar um pouquinho mais, mas você precisa acreditar nisso, né? E que a pessoa que vai ficar ali com ele vai saber redirecionar ele ali para outras atividades, vai distrair ele e vai dar tudo certo, tá bom? Então, não se demore, confie no seu filho, ok? E uma quinta sugestão é você não envergonhar ou humilhar a criança, tá? Tem pais que acabam fazendo isso sem perceber, porque falam coisas ali em público que são formas de humilhar a criança, né? Envergonhar a criança. Para de chorar, não tem ninguém chorando, olha lá, só você tá chorando. Isso é você passar vergonha, fazer a criança passar vergonha, tá? Humilhar a criança na frente de outras, sem necessidade nenhuma. Isso só vai piorar a situação, tá bom? Então, não deixe que o seu filho, ele evite novas pessoas ou situações por causa disso, tá? Não deixe ele evitar essas situações, mas você também não precisa ir envergonhar ou humilhar a criança, ok? Porque isso é desrespeitoso com tudo, com você, com a situação, com o seu filho, tá bom? E agora eu trouxe para vocês, então, como que você pode planejar, né? Planejar é a palavra-chave para tudo, tá, gente? Para todas essas estratégias que eu ensino para vocês. O planejar funciona melhor que tudo. Então, planejar para evitar problemas futuros.
Então, eu tenho aqui para vocês algumas sugestões também, são 7 sugestões breves, tá bom? Para vocês usarem aí para evitar problemas futuros. Quando você tem, então, na sua casa, bastante tempo de qualidade com seu filho, tá? Ele não vai sofrer ali muitos efeitos traumáticos quando ele passar tempo com outras pessoas, tá bom? Mesmo que ele precise chorar antes de aprender, né? Que ele pode lidar com isso, tá bom? Então, se você tem o tempo de qualidade, isso vai te favorecer muito nesses momentos. Então, é uma forma de você preparar o seu filho, você está aí planejando, tá? Para evitar problemas futuros. Por outro lado, se você está muito aí ocupado com a sua vida, com o seu trabalho, e você não tem tido tempo para gastar com o seu filho, tá? Ele pode ter um bom motivo para experimentar aí a ansiedade de separação. Então, tente aí ter um tempo de qualidade com o seu filho para amenizar essa ansiedade que ele possa ter de ficar separado de você, ok? Uma segunda sugestão, você criar situações desde o nascimento, ali, desde bebezinho, tá? Em que outras pessoas cuidem do seu filho, tá bom? E passe ali um tempo com a criança, com o bebê, tá? Mesmo quando você não está por perto, ou até quando você está lá, né? Mas você estava envolvido em alguma outra atividade. Isso é muito interessante, parece que não funciona, mas funciona muito, tá bom? E, né, vamos ali compartilhar essa parentalidade, né, com o pai, né, não ficar só ali com a mãe. Quando você consegue fazer isso, também diminui bastante, tá, esse tipo, né, de ansiedade. Então, participa aí, vamos dividir um pouco pai, um pouco mãe, e isso ajuda bastante, tá bom? Mesmo que estejam os dois presentes, tá? Ter um momento ali que o pai vai cuidar e a mãe vai fazer uma outra coisa, já é um ponto bem legal de se trabalhar, ok? Terceiro ponto, deixar que o seu filho saiba que você vai a algum lugar, como eu disse aqui, né, nas sugestões, e que se ele estiver desconfortável, né, se ele estiver ali meio inseguro, está tudo bem, tá? Mas que você ainda vai fazer o que você tinha para fazer, tá? Você vai fazer a sua atividade e você continua repetindo isso, tá? Com certa frequência até que se torne mais confortável para o seu filho aquilo, tá bom? Também é uma sugestão. Quarta sugestão, deixa o seu filho observar de longe, tá? Por isso que eu falo para vocês, esconder não adianta, é muito pior, porque a criança de repente percebe que você não tá lá e ela entra em pânico, tá? Então, deixa o seu filho ali observar de longe até que ele tenha uma ideia, né, de tudo que tá acontecendo, dessa nova situação, tá? Isso aqui é bem interessante. Uma quinta sugestão para você planejar para o seu futuro. Permitir as diferenças entre os seus filhos, tá? Para quem tem mais de um filho, e não esperar que todos eles, né, de uma vez só, se ajustem aí a novas pessoas, a novas situações, né, no mesmo ritmo. Não, entenda que cada um tem o seu ritmo, né? Cada criança tem ali um jeito de ser, né? Então, tem o seu tempo. Então, respeite isso, entenda isso e não entre aí em crise porque não tá dando certo, tá bom? Sexta dica, quando você sair, por exemplo, tá, para ir às compras, né, vamos dizer assim, ou até para ir no médico, enfim, alguma coisa que não vale muito a pena levar a criança, né, vai dar mais trabalho levar ela, você pode trazer um amigo, né, para interagir ali com o seu filho, um amiguinho, alguém que ele conhece, para que ele comece ali a se acostumar com outras pessoas. Então, é aquela famosa saída, né, rápida, para você ir acostumando seu filho a ficar sem você por curtos períodos e depois você pode ir aumentando isso devagar, tá bom? E por fim, tá? Se o seu filho tiver tentado ali lidar com uma situação ou uma pessoa e ainda assim detestar aquela situação, detestar aquela pessoa, tá? Aí sim, talvez você precise procurar uma atividade ou um cuidador ali diferentes, tá bom? Porque provavelmente realmente é só uma questão de não ter dado certo mesmo, tá? Não bateu ali, né?
Então, pessoal, são sugestões que com certeza, se vocês colocarem em prática, vão ajudar muito, tá? As crianças, elas podem aprender que o mundo é grande, ele é cheio de pessoas, cheio de lugares, cheio de atividades, né, interessantes, né, de atividades que realmente eles vão gostar e que vão enriquecer a vida deles, tá? Então, a partir do momento que eles começarem a descobrir isso, vai ficar mais fácil, tá bom? E elas precisam aí, né? Quando você começa a soltar mais, a criança ela vai começar a perceber e ela pode aprender que é natural, tá? Você se sentir ali um pouquinho nervoso, né? É natural você, a princípio, né, ficar ali receoso, ser mais reservado, tá? Mas com a prática, tá? E o tempo, eles podem sim ficar mais confortáveis, eles podem ficar mais à vontade, faz parte do processo, tá? É algo totalmente natural. E assim, quando você transmite isso para os seus filhos, eles aprendem a não desistir, né? Deles mesmos. Então, vai dar certo. Com o tempo, com treinamento, com paciência, dá certo sim, tá? A criança, ela se acostuma. Fique atento, né? Onde você tem deixado seu filho, se é seguro, né? É muito perigoso hoje, no mundo onde nós vivemos, deixar a criança com alguém que você não conheça totalmente, mesmo que seja um parente, tá? Tenha esse cuidado, converse com a criança depois, tá bom? Vamos prestar muita atenção porque os abusos, eles existem. Se a criança volta muito nervoso, você tem que ficar atento. Existem algumas questões aí nesse sentido, mas fora isso, deixo aqui muitas dicas para que você possa realmente fazer com que isso se torne uma forma mais leve de lidar durante a sua vida aí, né, sua e do seu filho, tá? Pra deixar isso mais leve, ok? Então, pessoal, é isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do Zero ao Positivo, Instagram, Facebook e YouTube, ok? Eu aguardo vocês lá.